Conquistar essa carteira aqui é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Eu sei disso. Olha só, eu fui aprovada lá em 2019. Isso mesmo, lá em 2019, fui aprovada na primeira fase da OAB. Eu ainda estava cursando o 9º período do curso de Direito. Passei na primeira e na segunda fase. Mas hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de como vocês podem fazer para serem aprovados na primeira fase da OAB. Isso de primeira. E já dou uma dica logo. Tá no 9º período? Bora fazer essa prova para terminar já a graduação com a carteira, com a vermelhinha em mãos. Lá que eu quero dar algumas dicas para vocês de como vocês podem serem aprovadas na primeira fase da OAB. Já digo pra você, tá no 9º período, né? Quer dizer, você tá no 8º, já pode começar a pensar na OAB, pra no 9º você fazer, ok? Beatriz, qual o tempo de estudo pra passar no exame de ordem, primeira fase? Eu utilizei 2 meses, tá bom? No primeiro mês eu errei. Errou por quê? Porque eu queria estudar todas as matérias que caem na prova. Então, não façam isso. Não façam isso, tá bom? O primeiro mês, gente, foi um mês de erro. Eu não fazia questões. Eu estudava ali, lia artigos na internet e achava que isso iria dar certo. Obviamente, não dá certo, né? E aí eu comecei a pesquisar vídeos de pessoas que foram aprovadas de primeira na OAB. Comecei a fazer essa pesquisa lá no YouTube, tá bom? Eu comecei a fazer essa pesquisa lá no YouTube e verifiquei que a maioria das pessoas que tinham sido aprovadas de primeira tinham estudado entre 7 a 8 matérias. E tinha escolhido as matérias de forma estratégia. Olha só, ética cai em 6, 7 questões, então tem que escolher ética. Civil cai em 5 questões. Então fui contabilizando para todas as questões de todas as matérias que eu fosse estudar, contabilizasse mais de 40 pontos. Porque para você ser aprovado na primeira fase da OAB, você tem que acertar a metade da prova, fazer 40 pontos, tá? Ou mais. Aí muita gente pensa, né, mas é muito fácil fazer 40 pontos. Então vai lá você fazer 40 pontos, isso é tão fácil assim. Muita gente pensou assim na graduação e reprovou, porque não estudou absolutamente nada. Então não seja essa pessoa. Então fui lá, escolhi as matérias que eu mais me identificava e que de fato eu poderia sentar o bumbum na cadeira e ficar estudando. Só que eu pesquisei, gente, que eu tinha que ter um material de estudo, tá? Só que naquela época tava difícil a grana aqui. E eu verifiquei que os cursos eram muito caros. E eu pensei, vou ter que usar outro tipo de material de estudo. Pesquisei um livro, o livro Completaço. Gente, esse livro ainda está em comercialização, ok? Possivelmente agora com novas atualizações. Então pesquisem. Utilizei esse livro maravilhoso, tá? Esse livro contém toda a matéria que você deve estudar, mas a matéria, ela vem muito resumida. Então você vai ter oportunidade de ler e reler diversas vezes. Além disso, esse livro, ele também contém questões, ok? Só que as questões do livro são poucas. Então você vai ter que fazer algumas questões na internet também. Então já vou dar uma dica pra você. Qual dica, Beatriz? Se você puder, assine também o Que Concursos, tá bom? Pra você tá fazendo ali questões a todo tempo. Ah, tô ali no ponto do ônibus, tá fazendo questão. Tô aqui sentado, sem fazer nada, esperando a aula começar. Tá fazendo questões. Você tá fazendo questões a todo tempo, ok? Ah, mas tá barulho aqui. Faz questões, faz. Porque no dia da prova vai ter barulho também, sabia? Vai ter aquela pessoa comendo lanche, vai ter um murmurinho de pessoas falando fora da sala de aula. Gente, não faz só fica estudando, fazendo questões em um lugar assim, ó, totalmente silencioso, não. Tá bom? Se tiver um lugarzinho com barulho aí na biblioteca é ótimo, porque fica todo mundo falando, fazendo barulho. Tem gente que tá ali, vai e come, não pode comer, mas tá comendo. Então, a biblioteca da faculdade é ótimo. Então, eu fiz basicamente assim, gente. Eu fazia questões diariamente, estudava todos os dias. E com auxílio do livro Completaço, eu fui aprovada na primeira fase da OAB de primeira, tá bom? Acertei 48 questões e fui classificada para a segunda fase da OAB. Na segunda fase da OAB, eu fiz em Direito do Trabalho, que é a matéria que eu amo, é minha matéria de paixão, e a matéria que hoje eu sou especialista, tá bom? Sou pós-graduada e o meu escritório, ele é especializado em
Trabalho, sim. Um escritório, gente, ele é voltado quase em sua totalidade para a área trabalhista. Mas vocês querem saber como que eu fui aprovada de primeira na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho? Sem cursinho, tá bem? Tá bom? Estudando sozinha? Então, me acompanha aqui no meu perfil, que logo, logo vai sair o vídeo de como eu fui aprovada na segunda fase da OAB de primeira em Direito do Trabalho, tá bom? Em matéria do coração.